Shalom Brasil! E eu estou aqui agora para desvendar para vocês a primeira das 3 cidades impenitentes. Lembram-se que Jesus disse: ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida e ai de ti, Corazim. Vamos lá ver o que tem aqui em Corazim e a história bíblica que nos refere a este local e também a parte da arqueologia. Vem Brasil! Shalom Brasil! Olha só, vocês estão vendo aí um pouco das montanhas aqui da Galileia. Nós estamos aqui num cruze que vai para Tibérias e para outras partes aqui da Galileia. E nessa metade desse caminho, o que nós temos? Nós temos ali, olha só, a cidade antiga, a cidade arqueológica, as ruínas de Corazim, que hoje é um parque nacional. Vamos entrar aqui comigo e nós vamos falar um pouquinho de Corazim. Por quê? Corazim, vocês sabem que ela está ali citada no Novo Testamento como uma das 3 cidades impenitentes que Jesus disse: ai de ti Corazim, ai de ti Betsaida e ai de ti Cafarnaum. Vamos aqui entrar comigo nessa parte então, da parte da arqueologia, das ruínas que ficaram da cidade, para vocês verem um pouquinho dessa entrada do parque. E nós vamos ali chegando bem pertinho das ruínas. Detalhe dessas ruínas, como em Cafarnaum também, as cidades nessa parte da região da Galileia, elas são feitas todas ali nessas pedras negras, que são pedras que vêm de origem vulcânica, né? Pedras então basálticas, porque nessa região de Israel nós temos vulcões. No passado eles estavam em funcionamento e então eles expeliam essa lava que se solidificava e formava então essas pedras negras. E ali nós já estamos vendo parte então do Parque Nacional da cidade antiga de Corazim. Olha que bonito aqui a trilha que nos conduz, e eu vou chegar mais pertinho ali para vocês verem mais, principalmente a respeito da sinagoga. Vamos lá comigo, Brasil? E muito bem, Brasil, nós então estamos aí já avistando a sinagoga. Eu vou chegar ali mais perto com vocês para vocês verem. A sinagoga era toda feita então nesta pedra negra, né, que eu já citei para vocês. E essa sinagoga agora, olha só, ela está em reforma, está passando por trabalhos de reforma também. Ainda estão sendo feitos trabalhos arqueológicos no parque. Isso demonstra, né, o cuidado que se tem em Israel para que as coisas não se percam com o passar do tempo. Então olha só, gente, que coisa mais linda. Olhem os detalhes que a gente via aí, né, nos capitéis. Os capitéis são aquela parte que decora, né, os altos das colunas. Aqui tem todos os motivos, né, do Antigo Testamento, os cachos de uva que faziam parte dos frutos da terra, tá? E a sinagoga era muito rica em detalhes. Ela preservava aí muita ainda muitos elementos ainda da época grego-romana, porque Israel esteve muito tempo debaixo delas, mas toda aí feita, não é? Desta forma tão singular em pedra que vocês estão vendo então os trabalhos arqueológicos que estão sendo feitos agora na sinagoga. Muito bem, essa sinagoga então, gente, ela é da época do Talmud. Você sabe o que é o Talmud? O Talmud é a época, não é? Em que escreveram, os rabinos escreveram então um dos livros sagrados para o judaísmo, que tem que ver então com a lei oral, tá certo? Então essa sinagoga, ela é posterior à vida de Jesus. Eu quero chegar ali na frente da sinagoga para vocês verem como então ela é bonita. E lá embaixo está o Mar da Galileia, tá? Vamos chegar aqui à frente da sinagoga. Olhem que coisa mais bonita. Aí está a frente dela, que então está em reforma, né? E nós vemos aí toda a riqueza de detalhes da construção e a entrada dela. Como eu disse para vocês, agora a gente não vai poder entrar porque estão trabalhando. Vamos aqui ver o que nos permitem chegar. Estão todos aí fazendo uma reforma muito grande nela para que possa então ser preservada. Vamos entrar aqui por esta parte. Olha só que coisa mais linda. Nessa sinagoga, gente, foi achada uma cadeira chamada Cátedra de Moshe. Cátedra de Moshe é uma cadeira muito especial que temos na sinagoga.
onde então se colocam a criança, o bebê, não é? Para fazer então o Brit Milá, que é a circuncisão. E aí, gente, olha só, estou trazendo para vocês a réplica, não é? Da cadeira de Moshe, cátedra de Moshe, que era então onde as pessoas, o homem, né, se sentava para então fazer a circuncisão na criança. O original, como diz a plaquinha ali, está no Museu de Israel. A cadeira original está no Museu de Israel, mas aqui ficou apenas uma réplica que agora também foi retirada porque a sinagoga está em reforma. Mas voltando, não é? Aí a história de Jesus sobre Corazim, ele faz essa citação sobre as 3 cidades. Olha que coisa mais linda lá embaixo, não é? E essas 3 cidades, então, Jesus as considera ou fala a respeito delas como as cidades impenitentes. Por quê? Vamos analisar um pouquinho sobre o que significava isso, né? Em relação então a Corazim, em relação então a o local de Cafarnaum e de Betsaida. Olha só, aí vocês estão vendo, né? Tem um mapa ali, vocês estão vendo, olha só, estão as 3 pertinhas, Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Então, queridos, Jesus disse isso a respeito dessas 3 cidades, porque nelas havia, não é, uma incredulidade muito grande. E Jesus então disse que essas 3 cidades, elas ficariam apenas então em ruínas. E foi exatamente o que aconteceu. As 3 cidades hoje, tanto Cafarnaum, quanto Betsaida, quanto Corazim, que é onde nós estamos, elas jazem em ruínas. Elas nunca mais foram habitadas. E isso porque Jesus disse lá em Cafarnaum, ai de ti Cafarnaum, não é? Que Jesus comparou o pecado de Cafarnaum ao pecado de Sodoma e Gomorra, porque eles se elevaram, eles se tornaram soberbos e, consequentemente, incrédulos. E a incredulidade é um dos piores fatores para a vida daquele que crê em Jesus, porque através da incredulidade, a incredulidade ela forma nas pessoas uma capa onde as pessoas já ficam insensíveis ao toque da palavra de Deus, ao toque do Espírito, já não conseguem discernir as coisas espirituais. Portanto, Jesus predisse, olha, vocês ficarão em ruínas. E tal qual as 3 cidades hoje, nenhuma delas voltaram a ser habitadas. Nós vamos lá visitar e as 3 são ruínas. Cafarnaum hoje é um local que pertence à Igreja Católica, lá está a Parte das Ruínas. Corazim é um parque nacional e Betsaida também é um parque nacional de Israel. Então, isso foi o que aconteceu com as 3 cidades impenitentes. E aí, você gostou de saber um pouquinho mais sobre Corazim? Agora, nós vamos para a próxima cidade, Betsaida. Você quer saber mais sobre Betsaida? Fique ligadinho aí, porque nós vamos lá visitar hoje a cidade de Betsaida. Shalom Brasil, continuando então a nossa série das cidades impenitentes. Eu estou aqui à entrada do Parque Nacional de Betsaida. Você está vendo ali atrás, escrito Betsaida. E o local hoje é um local de escavações arqueológicas e nós temos apenas então as ruínas do local. Então, nessa segunda cidade das 3 impenitentes, em Betsaida, além de ser a cidade impenitente, você sabia que Felipe também era daqui? Vamos lá ver um pouquinho sobre a cidade de Betsaida junto comigo. Vamos ver, passar pelas suas ruas antigas da sua cidade então, que era da época romana, aqui ao redor do Mar da Galileia. Vem comigo, Brasil! Então, gente, olha só, aqui à entrada de Betsaida nós temos um mural, né, escrito ali Betsaida em latim, Betsaida em hebraico, e ali conta um pouquinho da história do que ocorreu ao longo do tempo neste local. Nós temos ali, não é, o nascimento, então, onde viviam os apóstolos Pedro, André e Filipe, na cidade de Betsaida, e nós temos algumas passagens, como em Lucas 9:10, quando Jesus então se retirou para cá para curar alguns enfermos, e a famosa passagem das cidades impenitentes, que está ali em Lucas 10:13. E aí você está vendo então como era, não é, a cidade de
Betsaida no período grego-romano, que foi o período então onde Jesus viveu, né, no período romano, e a continuação da cidade desde a época grega. E aí vocês estão vendo então a trilha que nos conduz lá para as ruínas da cidade. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. Muito bem, gente, aqui então vocês já estão vendo as ruínas de Betsaida. Aqui das 3 cidades, ela é a menor hoje. A maior é Cafarnaum, depois Corazim, e a menor então Betsaida. E vocês estão vendo aí uma placa que diz, não é, que a partir deste momento aqui é o começo da rua da cidade. Então eu vou chamar vocês aí, vou convidar vocês, melhor dizendo, para que vocês caminhem comigo, olha só, pelas ruas de Betsaida, a antiga cidade grego-romana, que foi uma das cidades então que Jesus chamou de impenitentes. E olha só, ela nos leva aí, vocês estão vendo, as ruínas, ficou apenas, né? Isso aí foi o que ficou da cidade, tá? Ela não foi reconstruída e nem foi remontada, ou seja, reformada, não colocaram nada sobre as ruínas, né? Então, de maneira que o que está aí é o que realmente foi encontrado. E aí, os arqueólogos, então, nos trabalhos que fizeram, detectaram o que era cada coisa, como por exemplo aqui, né, onde eu estou mostrando para vocês. Ali então era uma residência das pessoas, tá? Da época então da cidade, não é? De Betsaida, da época grego-romana. E a cidade então era muito conhecida de Jesus. Por quê? Porque as cidades, todas essas 3 cidades ficam num raio próximo, né? Estão todas elas aqui. A que mais é distante é a de Corazim, que fica mais no alto, mas todas elas ficam pertinho aqui do Mar da Galileia, tá? Olha só, uma outra informação aqui, que era um local residencial da época do Segundo Templo, portanto, coincidindo com a época da vida de Jesus, tá? Então isso daí gente, um pouquinho da cidade de Betsaida para você. Espero que vocês tenham gostado de conhecer também mais este local importante, não é? Historicamente, e também que tem que ver com a vida de Jesus. E agora nós iremos para a última cidade, que você já sabe qual é, a famosa Cafarnaum, a cidade de Jesus. Fique aí ligadinho comigo para nós terminarmos essa série das 3 cidades impenitentes aqui de Israel. Shalom, Brasil! Brasil! Aí, como prometido, estou chegando na última cidade impenitente, que é a cidade de Cafarnaum. Você está vendo aí Cafarnaum, a cidade de Jesus. Você está vendo ela aí. E ela é então a maior das 3, as ruínas que mais ficaram. E nós vamos entrando aqui no caminho de acesso às ruínas da cidade de Cafarnaum. E ali eu já vou mostrar para vocês então o que ficou da cidade de Cafarnaum, Brasil. Ok, pessoal, olha só, igualmente, não é, os restos da sinagoga de Corazim que eu mostrei para vocês, aqui também estão os restos da sinagoga da cidade de Cafarnaum e elementos também bíblicos, como por exemplo ali a romã, tá? Que tem a ver com os elementos da terra, né, da terra prometida, os 7 frutos. E nós temos também simbologias referentes aqui, não é? Ao templo, referentes aos instrumentos do templo, como por exemplo, aqui representada, não é, a Arca da Aliança, tá? Então elas ficam expostas aqui na cidade de Cafarnaum. Muitas pessoas visitam o local e Cafarnaum é a aldeia de pescadores da época de Jesus. Cafarnaum, arqueologicamente, ela coincide com a vida de Jesus. Então nós temos aqui os restos, eu vou mostrar para vocês ali, chamados então, não é, as ínsulas, que eram as casas dos pescadores que viviam aqui nesta aldeia tão famosa da época de Jesus. Vocês estão vendo aí as ruínas, essas são chamadas as
ínsulas, o resto das casas dos pescadores. Que cidade de Cafarnaum naquela época era considerada uma cidade muito grande para o seu contexto, mais ou menos 1.500 pessoas, segundo os arqueólogos viviam aqui e os historiadores também, tá? Então aí são as ínsulas, lá atrás está a sinagoga de Cafarnaum, e aqui atrás está então debaixo da Igreja Católica, vamos chegar ali para vocês verem, não é? O monumento octagonal que tem que ver então com a casa de Pedro. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui uma ilustração, né? O monumento octagonal, ele é sempre um memorial, tá? A respeito do que aconteceu aqui. E o que acontecia aqui, olha aí, vocês estão vendo? Aqui acontecia uma reunião, né? Para celebrar então a Jesus. Vocês estão vendo ali embaixo da Igreja Católica. A igreja foi construída desta forma para que pudesse ser preservado este monumento octagonal, que, segundo a tradição, é o local da casa de Pedro. Então esta é a cidade de Cafarnaum, a terceira cidade naquela lista que eu falei para vocês, e eu estou mostrando para vocês aí um pouquinho do seu movimento do dia a dia. Ela é muito cheia de turistas o tempo todo. E ali nós vamos nos aproximando do Mar da Galileia. Ela está aí bem rente ao Mar da Galileia. Cafarnaum em hebraico significa o povoado de Naum, tá? São duas palavras, Kfar Nahum. E olha que interessante, Nahum, né, é o profeta Nahum no Antigo Testamento, mas o nome dele literalmente significa consolador. Olha só que outra jesucidência, não é? Jesus veio viver na cidade do Consolador. E olha só, e você está vendo a imagem de Pedro, tá? Você está vendo a imagem de Pedro com os seus 3 elementos: o bastão de pastor, a chave do céu e o peixe de Pedro. E desta maneira, queridos, eu vou terminando a nossa visita aqui. E aí, Brasil, você gostou de saber dessas 3 cidades impenitentes que eu mostrei para vocês hoje? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Que possamos crer na palavra do Senhor. Shalom, Brasil, desde Cafarnaum.